Databook de obra. Olá, amigos do Databook de obra. Aqui quem fala é o Wagner da empresa Spectre. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um dos documentos mais importantes do seu Databook de obra. Ele vai te dar um norte de como você vai montar essa documentação. Estamos falando da PIT, Plano de Inspeção e Testes. Bom, agora de frente para a tela do computador aqui, você pode ter uma noção de como é esse documento. Plano de Inspeção e Testes, a famosa PIT, ok? Dentro de uma determinada empresa, seja ela qual for, ela sempre vai ter esse documento em seus processos. Por quê? Porque é através desse documento aqui chamado PIT que é possível destacar as atividades e os exames de inspeção, ou seja, inspeção, e a lista de checagem que uma determinada fabricação demanda. Esse documento aqui ele é criado em conjunto com o cliente final. Por exemplo, se a tua empresa metalúrgica está fabricando um determinado produto, ele é discutido esse documento junto com o seu cliente. Porque aqui vai ser citado todos os procedimentos de qualidade, os critérios de aceitação desses procedimentos e quem vai ser o responsável por essas inspeções, ok? Seja o cliente, seja a certificadora, seja o inspetor do próprio fabricante, ok? Então, de forma bem objetiva, vamos entender esse documento aqui, ó. Primeiramente, tá? Plano de inspeção e testes, ok? Que é o nome desse documento aqui. Nada mais é do que ele vai exemplificar a atividade de exames e inspeção, como se fosse uma listagem de checagem, ok? Logo ao lado, quem é o cliente, quem é o fabricante, informações padrões. Vale salientar que aqui procedimentos, critérios da aceitação, responsável, é toda essa coluna que está aqui, ok? Essa coluna aqui. Ao lado, qual que é o número da PIT, que é o plano de inspeção e teste. Teve alguma revisão dela, não teve? É uma informação que estaria aqui. Qual que é a data da tua PIT, a data atualizada. E aqui está quais serão as inspeções, ou seja, por parte do fabricante, por parte do cliente e por parte da certificadora. Vale salientar aqui que esse campo de certificador aqui depende muito do nível de produto que a tua empresa fabrica. Possivelmente ela venha a ter alguma fiscalização por alguma certificadora que o produto precisa ter. Com base nisso, esse campo de certificador aqui pode estar incluso ou não dentro da tua PIT. Sabendo disso, vamos aqui para a documentação. Ó. Primeiro, documentação básica, tá? É uma documentação para início de fabricação. Então, como é que se lê esse documento? Primeiramente, ler de uma forma aqui horizontal. Como pode ver, aqui está a linha 1.1, aqui está a linha 1.2, então uma linha por vez, ok? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Documentação para início de fabricação, ok? Aqui, ó, a linha 1.1. O que ela se refere? Ela se refere a desenhos de fabricação ou montagem e especificações de projeto, ok? Qual é o procedimento, os critérios, tá? E o responsável por isso, ok? Vamos lá. Os procedimentos com base nos desenhos de fabricação e montagem que vão ser criados vai ser com base na norma AWS de 1.1, ou seja, que é relacionado à soldagem. E aqui, ou seja, antes de qualquer desenho de fabricação, especificação de projeto descer para a fábrica, precisa que os documentos tenham sido aprovados. Aprovados por quem? Obviamente pelo cliente, correto? Aqui pode ter bem mais informações do que essa que está aqui. O que eu fiz nesse documento aqui? Eu despoluí ele, tinha muita informação, então eu coloquei as informações mais principais, ok? Ao lado disso, nós temos aqui o tipo de inspeção que cada parte vai ter que realizar. Por exemplo, você como fabricante, nesse exemplo, você tem duas responsabilidades. A responsabilidade na nomenclatura RD, que significa, aqui embaixo, ó,
RD, verificação de documentação, ou seja, você como fabricante de posse dos desenhos de fabricação, você precisa verificar esses documentos, se realmente eles já foram aprovados. Se já for, segue a produção normal. E também tu tem a responsabilidade WP. O que seria a responsabilidade de WP? Nada mais do que o acompanhamento. Quem que faz esse acompanhamento? Obviamente é a tua engenharia, correto? Qual que é a responsabilidade do cliente aqui agora? Do cliente é RD também. É só de verificar documentos, se ele está de acordo ou se não está. A mesma responsabilidade cabe para certificador. Entendido isso, tá? Seguimos para o item 1.2 e assim por diante, ok? O item 1.2 ele cita o quê? Listas de juntas soldadas. O que ele pede aqui? Que são documentações para início de fabricação, correto? O que ele pede? Pede procedimento de soldagem, pede o registro da qualificação de procedimento, registro da qualificação de soldador ou operador de soldagem. Alguns casos pode estar pedindo a IEIS, que é um documento de soldagem, que fala sobre a instrução e execução dessa inspeção de soldagem. Sabendo disso aqui, tá? Quais são os procedimentos, os critérios responsáveis por isso? Depois dos desenhos aprovados, esses documentos aqui precisam seguir essas normas. E quem que é o responsável por isso aqui? Quem é o responsável por qualificar essas documentação? É o inspetor de soldagem nível 2. Simples, né? E do lado aqui, você vai ver a responsabilidade de cada um, tanto do fabricante, cliente e da certificadora. Nada mais, tá, do que está aqui, ok? Qualificação de procedimento de ensaios não destrutivos. O que seria ensaios não destrutivos? Procedimentos de ensaios não destrutivos. Por exemplo, o ensaio de líquido penetrante, ensaio de partícula magnética, ensaio de ultrassom, ensaio de radiografia. São ensaios não destrutivos, ou seja, que têm a finalidade de inspecionar, mas não de destruir a peça. Por esse motivo, são chamados de ensaios não destrutivos. Como está citado aqui, que são documentos necessários para o início de fabricação, ele cita aqui que é necessário procedimentos de ensaios não destrutivos, atendendo todas essas normas que está citando aqui, ok? E aqui, por fim, aqui está citando qual que é o inspetor, tá? Quem que é o responsável pela aprovação desses documentos. Aqui está como inspetor de ensaios não destrutivos nível 3, ok? Dando uma forma bem objetiva aqui, a PIT vai se desenrolando, vai ficando mais fácil o que você precisa ter de informação para a obra seguir, ok? Só lembrando que estamos falando só de documentos para início de fabricação. Isso quer dizer o quê? Se a tua fabricação iniciar sem essas documentação, é uma não conformidade. Ok até aqui? Aqui abaixo ele cita a qualificação do inspetor de soldagem. Ele cita aqui qual é a norma que os inspetores de soldagem precisam estar qualificados. Inspetores de pintura, qual que é a norma do inspetor de pintura que ele precisa estar qualificado. E por aí vai, ok? Seguindo abaixo aqui, temos aqui os ensaios não destrutivos que a gente citou. Inspeção do visual de solda, líquido penetrante, partícula magnética, ultrassom, radiografia e por aí vai. Aqui são uns campos do código desse documento aqui, que é do cliente ou do fornecedor, porque geralmente, antes dessa PIT ela entrar em concordância tanto com o fabricante quanto com o cliente, as duas partes têm essa documentação padrão. Então, essa documentação aqui é o código do cliente e aqui é o código do fornecedor. Claro, essa informação às vezes entra, às vezes ela nem aparece aqui, ok? Olhem essa PIT como um modelo que pode ser aplicado dentro do teu projeto, dentro da tua empresa, ok? Ou dentro da obra do qual você faz parte. Vamos aqui para a parte 2. Aqui, parte 2, tá? Inspeção de materiais. Essas inspeções de materiais aqui, após essa parte aqui ter sido completada, que é a documentação para início de fabricação, completou essa parte, ok? Vamos para a parte 2.
entra para as inspeções de materiais. Quais inspeções vão ser realizadas na fabricação do produto? Quais são os procedimentos que vão ser utilizados? Como vai ser a checagem? Quem vai checar? Qual vai ser a responsabilidade de cada um? Então, de forma bem objetiva, já que você sabe ler o documento, vamos olhar aqui, ó. Inspeção visual e dimensional de matéria-prima. Tanto pode ser chapa, tubo, viga, perfil, etc. Como é que vai ser feito isso aqui? Ó? Vai ser conforme o procedimento dimensional XXX, tá? Por quê? Porque na tua empresa, obviamente, vai ter um procedimento de inspeção dimensional. E nele vai dar base para o teu inspetor dimensional aplicar a inspeção visual e dimensional em cima da matéria-prima, ok? Entendido isso, esse procedimento aqui, ele pode respeitar essas normas aqui, ok? Quem que é o responsável aqui por essas inspeções? Vai ser um inspetor dimensional, nível 2, está citando a qualificação da pessoa que foi acordada entre fabricante e cliente para se acompanhar da obra. O certificado de matéria-prima tem que estar conforme a norma XYZ, também vai estar citado aqui. Vale lembrar que tudo isso aqui, tá? Todas essas informações geralmente estão dentro desse documento. Só que como se trata de pitch, quanto mais detalhes tiver aqui embaixo do que vai ser seguido e o que está extinto, melhor ainda. Sabendo disso, tem aqui a responsabilidade de cada um, tanto fabricante, cliente e certificador. Ok? Então, vamos lá. Essa RD, que é uma verificação de documentos, então, tanto o cliente quanto a certificadora, eles só fazem a verificação das documentações, verificação das inspeções que estão sendo realizadas, se a tua empresa tem todos os procedimentos e por aí vai. Já você, né, se estiver do lado do fabricante, é claro, você vai ter também a mesma responsabilidade RD, que seria a verificação de documentos, ok? E vai ter a responsabilidade WP, que seria, tá, o acompanhamento, ou seja, o acompanhamento do processo como um todo. Por quê? Porque a realização do trabalho vai ser a sua empresa que vai fazer. Sabendo disso, temos aqui, ó, a inspeção visual dos consumíveis de soldagem. Aí entra o gás, vareta, eletrodo. Conforme o procedimento de soldagem, quem que vai fazer essas inspeções? Ah, vai ser o inspetor de soldagem nível 1 ou nível 2. Perfeito. Checar os certificados dos consumíveis de soldagem. Ele vai fazer o seguinte aqui, ó. Documentos analisados e aprovados por inspetor de soldagem nível 2. Checar o certificado de consumíveis de pintura, granalha, solvente e tinta. Quem vai fazer isso aqui? Inspetor N2 de pintura. Inspeção visual de consumíveis de pintura, tá? Granalha, solvente, acho que repetiu aqui. Vai ser o inspetor de pintura novamente. Então, todas essas informações aqui são de grande importância para você, porque quando você começar a montar o seu databook de obra, é isso que vai ter que estar contando lá dentro. Por exemplo, tem uma inspeção visual aqui de consumíveis de pintura, de granalha. Onde é que vai isso? Ah, vai lá no databook da obra X, ok? Tá, mas aí é só colocar lá? Não, não é só colocar lá. Ele vai ter o seguinte, esse relatório de inspeção da granalha, nesse exemplo aqui, vai ter que estar acompanhado com a assinatura de algum inspetor, nível 1 ou nível 2. Entendido isso? A mesma coisa vale aqui para os consumíveis de soldagem. Mesma coisa, vai ser aprovado por quem? Pelo inspetor de soldagem nível 1 ou nível 2. Então, tudo que está na pitch aqui é o que vai ser seguido em fábrica para que lá no final, claro, você vai juntar todas essas documentações enquanto a obra estiver andando. Não vai deixar para a última hora. Então, todos esses relatórios, esses registros, vão ter que estar assinados pelos responsáveis, como está aqui na pitch, e de posse desse documento você já começa a organizar dentro do seu databook de obra. Sabendo disso, vamos baixar aqui, vamos para a terceira página. Agora a gente vai falar sobre as inspeções de fabricação. Tá? As inspeções de fabricação aqui, ó, preparação de peças. Corte, dobra, chanfro, furação. Como é que vai ser feito isso, tá? Vai ser feito, obviamente, seguindo procedimentos e critérios da aceitação, ok?
Então vamos lá, como é que ele vai ser feito aqui? Vai ser feito através dos desenhos já aprovados, que vão citar o que é para fazer, o que é para cortar, o que é para furar. Vai ser conforme também o procedimento dimensional, ok? Esse procedimento dimensional, ele vai citar como vai ser a inspeção de fabricação sobre a preparação das peças. E esses procedimentos dimensional, obviamente, vai ter uma tabela de medidas e tolerâncias lá dentro. E aqui dentro não é só verificar a documentação, não. Porque quem verifica a documentação aqui, nesse campo, como exemplo, tá? É apenas a certificadora. Porque tanto o cliente quanto o fabricante vai ter a mesma função, tá? A WP. O que seria a WP? É a de acompanhamento. Estamos falando de inspeção. Então, o inspetor dimensional, que obviamente vai fazer essa inspeção aqui, ele é do fabricante, ele vai ter que inspecionar. E o cliente, com o seu próprio inspetor de diligenciamento, também vai fazer a mesma coisa. Então, ele vai... Eu não digo que ele vai inspecionar a peça toda, mas ele vai inspecionar por amostragem, até porque a função dele não é fazer o trabalho do fabricante, e sim verificar se o fabricante, com seus inspetores de qualidade, estão realmente fazendo o que é para fazer, ou seja, se estão realmente inspecionando a fabricação. Ok até aqui? A mesma coisa vale, tá, para a inspeção dimensional de conjuntos por amostragem, inspeção visual e dimensional de soldas, ok? Isso aqui é muito importante. Então ele cita aqui que é que essa inspeção, como é que vai ser realizada? Vai ser realizada após os desenhos aprovados, procedimento de visual de soldagem já aprovado, procedimento de ensaio visual de solda, tá? Desculpe, inspetor de ensaio visual de solda nível 2, ou inspetor de soldagem nível 1 e nível 2 são as pessoas que são responsáveis por aprovar, tá? O que a gente está citando aqui como inspeção visual e dimensional de solda. E aqui, a responsabilidade de cada um em cima dessa atividade. Então, amigos do Databook, não é um bicho de sete cabeças, a PIT, mas olhem o nível de detalhamento que ela pode ter. E por quê? Porque todo esse detalhamento aqui, no momento que é definido entre cliente e fabricante, raramente é voltado atrás para ter alguma revisão na PIT. Dificilmente. Então, eles definem lá no início como vai ser feita a fabricação e a fabricação segue adiante. Tudo que estiver fora disso aqui é uma não conformidade. Então, não conformidade, tanto o cliente evita quanto o fabricante evita, porque é uma dor de cabeça. Porque no momento que for emitida uma não conformidade para o fabricante tem que perder tempo em responder, em gerar um plano de ação, até aquela não conformidade ser sanada. Então, é um trabalhão. Então, jogando dentro das 4 linhas, a PIT aqui não tem problema para nenhum dos lados. Ok até aqui? Sabendo disso, temos aqui ensaio, inspeção por ensaio de líquido penetrante. Temos aqui inspeção de ensaio por partícula magnética, líquido penetrante, partícula magnética. Tanto um quanto o outro aqui, tá? Eles existem procedimentos de inspeção. Primeiro aqui o procedimento de líquido penetrante, que cita aqui que ele quer que o profissional seja um profissional de líquido penetrante nível 2. Aqui abaixo, partícula magnética. Pode ver, ó, existe um procedimento de partícula magnética. Existe um inspetor qualificado para isso de partícula magnética. Em alguns casos aqui, ele pode estar citando qual que é o nível de qualificação dos inspetores que ele quer. Pode ser um inspetor ABEND, pode ser a SEBRASE, não sei, pode ser uma norma através da norma ASNT. Então aqui pode estar destacado qual que é o nível de inspetor que a obra precisa. Claro, tudo que está aqui influencia diretamente no custo, tá? Então, independente do nível de obra que você vai ter dentro da tua empresa, tudo que estiver aqui pode ter certeza que o comercial estudou certinho lá para não ter prejuízo, ok? Sabendo disso, vamos para outra página, saímos agora da parte de inspeção de fabricação, vamos ver se continua ou não. Opa, continua. Continue mais 2 itens aqui, ó. Inspeção por ultrassom e inspeção por ensaio de radiografia. Alguns casos, tá? Dependendo da tua fabricação, é claro, pode ter ensaios por radiografia, pode ter ensaios por ultrassom, pode ter, pode não ter, pode ter um ou pode ter os dois, tanto faz. Mas aqui a título de exemplo, o que precisa
O que que precisa aqui para que esses ensaios sejam realizados de uma forma satisfatória com o que foi acordado com o cliente? Precisa primeiramente os desenhos aprovados, os procedimentos de ensaios, tanto se for ultrassom quanto for radiografia, e os inspetores qualificados em cada modalidade, que como a gente citou anteriormente, vai ser qualificado por quem? Pela Sebrae, pela Abraco, pela ASNT ou algum outro organismo de qualificação, não sei, pode estar citado aqui. E se tiver citado aqui, tem que seguir a risca. Deixa eu citar um exemplo aqui, que foi acompanhar numa empresa um tempo atrás, e foi definido com o cliente final que ia realmente ter inspeções qualificadas, ou seja, através de inspetores qualificados a nível, vamos dizer assim, inspetor de solda pela FBTS, inspetor de ultrassom, líquido penetrante, partícula magnética pela BENT. Só que no momento que a obra foi andando, ok, foram trabalhando com a obra, só que num determinado momento lá o cliente mandou um inspetor de diligenciamento acompanhar a fábrica para ver como é que estavam as coisas lá. O inspetor chegou lá, se deparou com inspetores sem qualificação, apenas com o curso, fazendo as inspeções sobre o produto. Então ali deu um, vamos dizer assim, deu um problema muito grave. Por quê? Porque era uma obra qualificada, que foi negociada para isso, e por algum motivo na PIT, o plano de inspeção lá, ninguém se atentou para isso, colocou que ia precisar de inspetor, né, nível 2, nível 1, só que não colocou lá se ele ia ser qualificado ou não ia. Eu sei que essa falta de informação dos dois aí gerou um custo, porque na obra lá, o que, que foi feito na obra lá? Na obra foi feito um mutirão, tá? Claro que deu um prejuízo enorme aí, e aonde foi soldado determinadas peças aí, eles fizeram, entre aspas, tá? Um amostral do que realmente tinha chegado em campo. Por quê? Porque em fábrica o pessoal estava fazendo inspeção de solda, inspeção por ultrassom e mandando para a obra. Só que a obra precisava de profissionais qualificados para estar assinando relatórios, não profissionais que só tinham o curso de inspeção. E o que que aconteceu? As peças que estavam em obra, eles acabaram lixando determinadas peças lá e verificando se aquelas soldas em si estavam ok visualmente, se realmente não tinha defeito como trinca, porosidade. O pessoal também realizou ultrassom em determinadas partes da obra em si, então deu uma dor de cabeça muito grande. Então, para você, em frente a uma PIT, uma informação muito importante é verificar qual que é o nível de inspeção que a obra está pedindo. Não aceite que a tua PIT tenha apenas, eu quero um inspetor de radiografia nível 2. Ok, nível 2 qualificada por quem? Pela Sebrae, um exemplo, tá, pessoal? Pela Bend, por quem? Vai ser qualificada por quem? Que um inspetor de soldagem aqui, ok, vai ser qualificada pela FBTS, pelo Senai, pela norma internacional CWI, por quem? Por quem vai ser qualificado? Então, uma informação muito importante está na tua pitch. Porque depois que a obra está andando e a documentação começou a ser gerada e você está montando o teu databook de obra, a pior coisa que tem é você voltar para trás. Nossa, dá uma dor de cabeça que você não tem noção. Então, um bisuzinho aqui, bem rapidinho, para você não cair nessa armadilha aí. Pois é raro, mas acontece. Bom, logo aqui abaixo, inspeção de tratamento de superfície. Item 4.1, vai ser feito um jateamento? Beleza, qual que é o padrão do jateamento? Ok? Qual que é a norma que vai ser seguida? Aqui está a responsabilidade de cada um, em cima dessa visualização, em cima dessa inspeção. E a pintura, como é que vai ser feita a pintura? A pintura vai ser conforme a condição XYZ. O acabamento, qual que vai ser a cor do acabamento? Qual que vai ser o procedimento de pintura que vai ser seguido? Qual que vai ser a norma? E aqui, para finalizar, qual que vai ser a responsabilidade tanto do cliente quanto fabricante e a certificadora? Então tá aqui todo do lado, tá? E abaixo, tá? É aqui o rodapé, não vamos entrar nele. Vamos ir para o seguinte aqui, ó. Documentação final. Que, olha só, o que a gente viu, tá? Antes de nós ir para o item 5 aqui, ó. Nós vimos a documentação para início de fabricação. Depois, como ia ser realizada a inspeção dos materiais. Item 3,
como ia ser a inspeção de fabricação. Item 4, como ia ser a inspeção de tratamento de superfície, tanto jateamento quanto pintura. E agora entrando no item 5, ou seja, que é a documentação final. Aqui é citado o seguinte, ó, item 5.1, emissão de 100% dos documentos e conclusão do databook de obra. Aqui ele é citado o seguinte, ó, qual que vai ser o procedimento, o critério responsável por isso. Aqui está citando um procedimento de emissão e controle de databook de obra. Esse documento aqui, obviamente, vai ter um número e vai te dar um norte de todas as documentações que precisa para formar o seu databook de obra. E eu já vi alguns casos que dentro da própria pitch não tinha procedimentos, a própria empresa não tinha um procedimento padrão, nem o cliente tinha. E aqui ficou uma linha bastante grande, dizendo todas as documentações necessárias para criar o databook de obra. Ok? E aqui ao lado, aqui abaixo, no item 5.2, a expedição e a identificação das embalagens, porque é muito importante aqui, ó. Precisa ter a lista de embarque, precisa ter o certificado de liberação de material, o chamado CLM. Esse certificado de liberação de material, quem realiza ele, quem faz ele, é o próprio cliente, tá? Tanto que pode ver a responsabilidade do cliente aqui, HP, ó. HP é um ponto de parada, ou seja, o que quer dizer com isso? No momento que a fábrica fabricou um determinado lote lá, antes de expedir, ele tem que fazer o seguinte, é um ponto de parada da produção dele. Por quê? Porque ele não pode expedir sem um documento chamado Certificado de Liberação de Material. Que quem faz isso geralmente é o inspetor do cliente, que já está na fábrica, ou é o cliente quando está, vamos dizer assim, lá na obra em si, não está inspecionando, mas te dá uma ordem que você pode liberar o produto em si, ok? Mesma coisa acontece aqui para a emissão dos documentos, né, de databook de obra. Pode ver aqui que o cliente tem a mesma responsabilidade que a HP, que é um ponto de parada. Aqui ele vai revisar se realmente seu databook está pronto para realmente finalizar, ou se realmente ele vai querer que você ajeite ou conserte algo. Ok até aqui? Sabendo disso, temos aqui informações complementares, tá? Nem todos os databook têm isso, mas uma grande maioria que eu estou vendo atualmente está vindo. Ele cita o seguinte, ó, o que a gente citou antes. Qualificação de pessoal. Então vamos lá. Deixa eu entrar aqui, opa, saímos. Evidenciar que todas as atividades de ensaios não destrutivos são executadas e elaboradas por profissionais, ó, SNQC, que é Sistema Nacional de Qualificação e Certificação, pela FBTS, que qualifica inspetores de soldagem, pela BEND, que qualifica inspetores de ensaios não destrutivos, que a gente citou antes, que está aqui, ó, inspeção visual, de solda, líquido penetrante, partícula magnética, ultrassom, radiografia, então é a BEND. E também a ABRACO. A ABRACO é o quê? Associação Brasileira de Corrosão. Então, essa Associação Brasileira de Corrosão, ela qualifica inspetores de pintura. Então, a pitch aqui está bem direto ao ponto. Evidenciar que todas as atividades sejam executadas por profissionais qualificados. Então, essa informação aqui já te dá a direção dos profissionais que realmente vão assinar todos os registros e relatórios de inspeção. Sabendo disso, os procedimentos de ensaios não destrutivos devem ser aprovados por inspetor nível 3 ABENT, EVS, LP, PM, ultrassom, radiografia, tá? Dentro da norma AWS de 1.1, que é uma norma focada em estruturas metálicas. Logo abaixo aqui, temos o plano de soldagem, que é o procedimento de soldagem chamado EPS, RQPS, RQS. Todos têm que ser aprovados por inspetor de soldagem nível 2, conforme o item X da norma AWS de 1.1. Então, olha só o nível de detalhamento da pitch aqui. Claro, ela foi tirado muita coisa aqui para não ficar poluído. Então, isso aqui é um mapa da tua fabricação. Tudo que tem que seguir em fábrica e tudo que você vai precisar para formar o seu databook de obra. Então, ele é um mapa. Ele vai te dizer qual que é a direção que você vai seguir.
Indo adiante aqui, ele cita que o inspetor dimensional tem que ser qualificado pela BEND, inspetor de pintura deve ser qualificado pela Abraco. Deixa eu ver o que mais aqui. Nota: o ensaio não destrutivo DLP será feito quando a geometria da peça não permitir que o ensaio não destrutivo não seja permitido fazer um ensaio não destrutivo de partícula magnética. Então, o que ele está citando aqui? Ou você faz um, ou você faz outro, porque são ensaios complementares, né? Ou líquido penetrante, ou partícula magnética, ou ultrassom, ou radiografia. Por quê? Porque são ensaios que se, vamos dizer assim, ou tu usa um, ou tu usa o outro. Porque um tem vantagens e o mesmo ensaio pode ter limitações que o outro ensaio sugerido pode simplesmente ser melhor aplicado, ok? Então, de forma objetiva aqui, a gente chegou na página 5 do plano de inspeção e testes, e agora a gente desce para baixo aqui, ó. Ele cita aqui as legendas da PIT, então já acabou a PIT de forma total, tá? Então, ele vai citar a legenda, vai citar aqui as classes de inspeção, que pode estar entrando na PIT, ou pode estar entrando diretamente no desenho, não sei. Cada tipo de obra, ele tem uma forma, mas enfim, tá? Aqui vamos usar o exemplo bem genérico aqui, ó. O ponto HP, ó, ponto de parada. Momento em que o conjunto, tá, a peça em si, sofre parada no processo produtivo e será apresentada para as inspeções aplicáveis, ou no próprio local produtivo, ou em uma área separada para as inspeções. Lembra aqui que esses pontos aqui, deixa eu subir uma página, enfim, ele é citado aqui tanto fabricante, cliente e certificador. Então, cada ponto aqui, ele tem um motivo, tem uma parada, ou ele segue adiante, ou é só para revisar documento, e por aí vai. Ponto de verificação aqui, momento em que o conjunto não sofre parada no processo, com isso as inspeções verificadas são realizadas, ou em todas as peças e seus ensaios, ou em uma amostragem, que é lote definido pelo próprio fiscal, é claro. E o RD, que é mais simples, que é só a revisão de documentos, tá? Momento em que o conjunto, ou seja, a peça, ela não vai sofrer parada produtiva, tá? E os documentos de qualidade gerados no processo produtivos serão apresentados para o fiscal, ou seja, para fiscalização. Sabendo disso, vamos ir para a página abaixo. Então agora, citando aqui o item 8, tá? Que ele cita uma tabela de categoria de inspeção versus níveis de ensaios não destrutivos. Por exemplo, dentro de um determinado projeto da engenharia, com certeza vai ter vários tipos de solda, ok? E nesses vários tipos de solda, ela vai estar separada como uma junta de topo com penetração de solda total. Pode ter também dentro do teu desenho uma junta em ângulo com penetração da solda total, ok? Pode ter também uma junta de topo, tá? Uma junta de topo em ângulo com penetração parcial, ou seja, que a solda não penetra totalmente. E pode ter também uma junta em ângulo, ou seja, solda em ângulo, ou seja, apenas aquela perna de soldagem realizada. O que eu quero citar para vocês aqui? Que dentro dessas tabelas de categorias de inspeção, dependendo do teu projeto, é claro, isso é muito comum em área Petrobras, ele é citado qual é o nível de inspeção que precisa ser realizado em cada tipo de solda. Por exemplo, ó, uma junta de topo, tá, com penetração de solda total. Se ele está com a categoria S lá, destacado no desenho, o que ele precisa, o que a inspeção em fábrica precisa fazer? Ele vai dizer o seguinte, tá? Que a inspeção de solda tem que ser 100%, a inspeção por partícula magnética também tem que ser 100%. Deixa eu ver que bugou aqui. Ok, voltou. A inspeção de solda tem que ser 100%, partícula magnética também, ultrassom também e radiografia não aplicável. Se você pegar essa mesma junta, aqui junta de topo com penetração total, com categoria de inspeção 3, ok? Ele cita que o visual de soldagem é 100%, mas o partícula magnética é não aplicável. Ao ensaio de ultrassom, não aplicável também. Ao ensaio de radiografia, não aplicado também. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, que há diversos tipos de solda dentro do teu projeto
e que dependendo da categoria de inspeção que está citado dentro do desenho, o inspetor vai realizar uma inspeção numa determinada porcentagem ou não. É simplesmente isso. Pode ver os itens abaixo aqui, que é os tipos de solda, junta em ângulo, junta de topo, junta em ângulo, solda em ângulo. Tem vários, tá? Tem várias porcentagens de ensaios que são solicitados em cima de determinada soldagem. E cabe ao inspetor, com esse conhecimento, tá com os projetos em mãos, verificar se realmente a peça dele, quantos por cento vai ser inspecionado. Ah, eu sou inspetor de partícula magnética, eu peguei aqui uma junta em ângulo, solda em ângulo. Perfeito. Qual que é a categoria? A categoria é 2. Categoria 2. Perfeito. Setor é partícula magnética. Então pegou um desenho de junta em ângulo, solda em ângulo, e a categoria 2, saiba que você vai fazer apenas 5%, 5%, tá, de ensaio de partícula magnética sobre aquela solda. Então, de forma bem objetiva, tá, a pitch ela pode ser Então, de forma bem objetiva, a pitch ela pode ter um nível de detalhamento extremo. Ela pode ser simples, ela pode ter esse nível de detalhamento aqui, pode ser, vamos dizer assim, mais carregada de informações do que essa, mas o que interessa para você, de frente para o Databook de obra, é conhecer esse documento. Tá? Não que você vai fazer todas essas atividades lá em chão de fábrica, não. Você precisa conhecer, porque se chegar algum determinado relatório para você, que tinha que ser realizada inspeção 100% e foi 5%, você saiba onde buscar no documento se o relatório que está na sua mão foi realizado de forma correta ou não. Então, de forma bem objetiva aqui, vamos para a última página, que é a página 8, que aqui ela fala das classificação das estruturas e ensaios não destrutivos. Por exemplo, lembra que a gente falou lá das categorias S? Tá? S, categoria 1, categoria 2, categoria 3. Ele tem classificações a ser obedecidas, ok? Nessas classificações, só para você entender, é a classificação S, a categoria de inspeção S, classificação 1, o que é? Qual que é o tipo de estrutura? É o tipo de estruturas especiais, que são relacionados a quê? A nós estruturais de alta tensão, olhares de içamento dos módulos, ou seja, de peças realmente pesadas, estruturas primárias soldada, no olhar de içamento, ou seja, essa categoria de inspeção, essa classificação aqui é a mais rígida que tem. Por quê? Porque isso aqui, essa solda, elas são de estruturas primárias. Então, o que quer dizer? Se essa solda romper, tudo o que está, vamos dizer assim, suportada por essa solda aqui vai água abaixo. E o mesmo pode acontecer, tá, com as estruturas que estão acima. Claro que numa menor intensidade. Por exemplo, aqui, ó, estruturas terciárias, tá? Escadas, passarelas, corrimão, suporte de tubulação. Se isso aqui vier a romper, vai acontecer o que nas estruturas maiores? Praticamente nada. Tanto que o nível de inspeção dessas estruturas aqui são bem menor. Então é apenas um visual de soldagem lá e muitas vezes não vai ter nem inspeção de partícula magnética e muito menos ultrassom. Mas o negócio começa a ficar mais sério quando as estruturas partem do secundária, vão para as primárias e vão para as estruturas especiais. Aí sim, aí começa a ficar mais crítico. Tanto que o nível de inspeção começa a subir. Em vez de ter uma inspeção de 5%, vai ter de 100% sobre aquela soldagem. Então, de forma objetiva aqui, a gente chegou no final do nosso documento aqui chamado Plano de Inspeção e Testes. Um forte abraço e até a próxima videoaula.